para o caminho de vida, nós vamos para alguns avisos rotineiros, tá? Às terças-feiras nós realizamos reuniões de estudo, todos estão convidados, a reunião começa a partir das 19h30, livre para quem quiser participar. A gente está estudando alguns livros da doutrina espírita. É muito importante que a gente se esclareça e entenda melhor o funcionamento dessa doutrina maravilhosa. Às sextas-feiras, hoje a reunião são as reuniões finais, a partir das 20 horas. E no terceiro sábado de cada mês a gente procede à entrega de cestas básicas a famílias carentizadas, a chamada campanha do Quilo. Quem quiser pode juntar nós, fornecendo uma cesta básica para famílias que necessitam, ou quem quiser ajudar com uma contribuição mais simples, ali na frente tem um texto e cada um pode trazer um quilo de alimento, a gente vai montando novas cestas. Afinal de contas, o alimento material é muito importante também, principalmente para quem mais precisa. Para a leitura do livro preparatório, o livro com o nosso sobre a semana, Ana Neide vai ter a lição até o fim. Até o fim. Vamos lá. 36. A lição 36. Boa noite a todos. Até ao fim. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Jesus. Mateus capítulo 24, 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término e, sim, a finalidade ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências no caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe à obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia e todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem preservar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Que assim seja. E agora, para a prece inicial, um momento muito importante da livro de hoje, os convidados são irmão Jair. Caríssimos, boa noite. Fechemos nossos olhos físicos e nos concentremos no Mestre Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia. Ele que nos entende, que sabe de nossas necessidades físicas, morais e espirituais. Ele que pode nos auxiliar. Peçamos ao Cristo, então, esse auxílio
do qual Ele está sempre disposto a nos proporcionar. Essa casa nos recebe a partir de seus mensageiros, nos acolhe, e por isso, caríssimos, eu peço que oremos por todos os trabalhadores dessa casa, assim como o nosso irmão Alberto, esse irmão abnegado, que hoje nos brindará com seus conhecimentos, nos falando justamente desse Cristo que nos concede tanto amor, que possamos pedir a Ele, ao Cristo, que inspire o nosso irmão Roberto, para que ele possa nos proporcionar grandes ensinamentos hoje. Que o Mestre Jesus, Espíritos de luz, seus mensageiros, sejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, itens de 13 a 15, mundos de expiações e de provas, nos convidam a chamar Lima. Boa noite. Mundo de expiações e de provas. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direi que já não conheçais dos mundos das expiações, pois que basta considerar a terra de que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são o indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vêm a seguir as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da terra que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir, como estrangeiros.
Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornavam causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas têm por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e as inclemências da natureza. Trabalho duplamente penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, toma o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Assim seja. E agora, com muita alegria, nós recebemos nosso trabalhador da casa, nosso irmão Alberto Jorge, que vai dar a palestra de hoje. A temática de hoje é a aceitação e o propósito das provas na jornada do Equino. Só uma adendo, a palestra inicialmente iria ser realizada pelo nosso irmão Eduardo, mas ele não pôde vir hoje, aí nós convidamos o nosso trabalhador de última hora, Alberto, para substituir. Agradeço, Alberto, Deus abençoe. Boa noite a todos. Como foi dito por Murilo, eu recebi a ligação, a mensagem do nosso irmão Jair, por conta do nosso irmão Dudu não poder estar presente hoje aqui. Então, estamos aqui agradecendo essa oportunidade de realizar esse trabalho de aprendizado. O tema de hoje é aceitação e o propósito das provas na jornada evolutiva. Isso é uma perspectiva espírita, né? Mas, independente do que já foi feito aqui a nossa oração, eu gostaria de realizar uma prece minha em cima dessa palestra de hoje. Querido Pai, Deus de infinita bondade, agradecemos por este momento e por esta oportunidade de aprendizado. Pedimos que as luzes do alto nos envolvam, abrindo os nossos corações e mente para absorver os ensinamentos que nos auxiliarão em nossa jornada evolutiva. E que a Tua paz e o Teu amor estejam conosco, agora e sempre, que assim seja. Bom, agora vamos começar a nossa palestra em si. A introdução... Está soprando. Vou providenciar outra, né? Pronto. Essa é a introdução. Primeiro a gente vai falar sobre o que é o sofrimento. O sofrimento é a universalidade do sofrimento humano, né? Que ele faz o quê? Porque ele é a universalidade, né? Porque o sofrimento ele é universal porque a Terra ela é classificada como um mundo de provas e expiações, como foi lido no nosso Evangelho.
Segundo item, a busca por sentido em meio às dificuldades. Essas dificuldades, elas não são castigos aleatórios ou sinais de abandono, vou baixar aqui, sinais de abandono divino, porque elas fazem parte do plano evolutivo de cada espírito. A busca por sentido, ela surge exatamente quando a dor dessa adversidade nos tira da zona de conforto, do conforto material, né, e nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. O objetivo dessa palestra é compreender as provas sobre a luz da doutrina espírita. E aqui na doutrina espírita, essas provas não são castigo arbitrário, ou seja, arbitrário feito por Deus, né, criado por Deus, nem mero acaso ou fatalidade, porque elas são etapas necessárias para o processo de evolução moral de cada espírito. Ela também é vivida aqui na Terra, que é o nosso planeta de provas e expiações. O que são provas na doutrina espírita? Desmistificando essas provas. Primeiro ponto: não são castigos divinos, mas oportunidade de crescimento. Alinhamento com a lei da causa e efeito. A reencarnação como cenário para as provas necessárias. Diferença entre provas, que são a escolha do espírito, né? Muitas vezes nós escolhemos como cumprir essa prova, e expiações, que é a reparação de erros do passado. A citação sobre isso é que as tribulações da vida são como o crisol que purifica o ouro. Para quem não sabe o que é crisol é um instrumento, um recipiente de um material muito resistente à temperatura, que os louríveros, né, utilizam ele no calor, dentro do forno, a mais de 200 graus, para poder derreter o ouro puro. Então eles usam esse aparelho, esse crisol, e colocam o ouro ali, o calor derrete o ouro, mas não derrete esse material que ele é muito resistente. Para que servem as provas? O propósito divino do sofrimento. Essa pergunta: para que servem as provas? A pergunta é uma das mais importantes e libertadoras dentro da nossa doutrina espírita. Agora, o que é o castigo e essas punições divinas? Longe de ser castigo ou punições, as dificuldades e desafios que enfrentamos em nossa jornada terrena possuem um profundo propósito educativo e evolutivo. Agora, o que são essas provas? Elas são ferramentas essenciais que nos impulsionam no caminho do aprimoramento espiritual. Agora vamos explorar um pouco sobre os principais propósitos das provas que são exigidas para nós. Aprimoramento das virtudes. As provas são o crisol, onde nossas virtudes são forjadas e testadas em momentos de conforto. É certo parecer paciente, humilde e caridoso. É na adversidade, porém, que estas qualidades são verdadeiramente desenvolvidas e fortalecidas. Quais são essas nossas qualidades? Primeiro, a paciência. A paciência é a resignação. Paciência de doenças prolongadas, perda ou atraso, nos ensinam a esperar e aceitar a vontade superior, a vontade de Deus. Então temos que ter paciência. Segundo isso seria a humildade. Então a nossa humildade e resignação, a humildade são situações que ferem o nosso orgulho ou nos colocam em posições de dependência, nos convidam a reconhecer nossas limitações e valorizar o próximo. A caridade. A caridade e o amor ao próximo. A escassez pode nos tornar mais solidários e a dor pode nos fazer
mais empático com o sofrimento alheio. A fé e confiança em Deus. Nos momentos de desespero, somos impelidos a buscar amparo na espiritualidade e a fortalecer nossa fé na providência divina. E a última dessas virtudes é o perdão. Perdão, o conflito de decepções, nos oferece a oportunidade de exercitar o perdão, libertando-nos dos ressentimentos e mágoas. Fortalecimento do espírito e desenvolvimento da inteligência. Cada prova, ela é superada, toda vez que superamos uma prova, isso é um degrau que a gente tem na nossa escada de evolução. Então, ao enfrentarmos e vencermos os obstáculos, nosso espírito se torna mais robusto, resiliente e sábio. As dificuldades nos estimulam a pensar, a buscar soluções, a desenvolver a criatividade e a nossa inteligência. Elas nos obrigam a sair da nossa zona de conforto e a expandir as nossas capacidades. O resgate de débitos passados e a oportunidade de fazer o bem. Muitas das provas que nós vivenciamos são expiações, ou seja, são consequências de ações equivocadas que praticamos em vidas passadas, ou até mesmo no presente, de acordo com a lei de causa e efeito. Essas provas oferecem a oportunidade de reparar os erros, vivenciar a dor que causamos, compreendendo o mal feito e purificando-nos. Quitar débitos, reajustar desequilíbrios morais, restabelecendo a harmonia em nosso percurso evolutivo. Fazer o bem. Em meio a uma prova, surgem muitas oportunidades de auxiliar outros que passam por situações semelhantes, convertendo a própria dor em serviço ao próximo. A afirmação da justiça e da bondade de Deus. Ao compreendermos que a prova não são punições, mas sim oportunidade de crescimento e resgate, nós percebemos a perfeita justiça e a infinita bondade de Deus. Ele não nos castiga, mas nos oferece as ferramentas e os caminhos para que possamos nos aperfeiçoar. Não há injustiça, apenas a oportunidade de aprendizado e a colheita do que foi semeado em existências anteriores. Em suma, as provas servem para nos tornar espíritos melhores. Elas são o caminho para a reforma íntima, para a aquisição de méritos para o avanço em nossa jornada evolutiva rumo à felicidade e à perfeição. São lições valiosas que, se bem aproveitadas, nos levam mais perto de Deus. As provas e a lei de causa e efeito na justiça e aprendizado. O alinhamento das provas com a lei da causa e efeito, também conhecida como lei de ação e reação, é um dos pilares mais importantes da doutrina espírita para compreender o porquê das dificuldades em nossas vidas. Não se trata de uma vingança divina, mas de um princípio de justiça inerente ao universo e a uma oportunidade de aprendizado e equilíbrio. O que é a lei da causa e efeito? Em sua essência, a lei da causa e efeito afirma que toda ação, ou seja, a causa, gera uma consequência, que é o seu efeito, seja no plano físico, moral ou espiritual. Sejamos nós quem for colhermos o que semeamos. São ações positivas. Essas ações positivas, eu digo como amor, caridade, perdão, elas geram efeito de paz,
alegria, harmonia e progresso. Ações negativas. Essas negativas nós podemos citar algumas como o egoísmo, o ódio, o orgulho. Elas geram efeito de dor, desequilíbrio, sofrimento e atraso em nossa evolução. Como as provas se alinham com essa lei? Reparação e resgate. Muitas das provas que enfrentamos em nossa vida atual, na verdade, são expiações ou oportunidades de resgate de débitos acumulados em vidas passadas, ou mesmo nessa. Se causamos sofrimento a alguém no passado, podemos vir a vivenciar situações que nos permitam aprender a dor que causamos e repará-la, seja através de um sofrimento semelhante, seja pela oportunidade de servir e auxiliar. Isso não é punição, mas um reajuste necessário para o nosso crescimento. O aprendizado e aprimoramento. Além do resgate, a lei de causa e efeito atua como um mecanismo pedagógico, ou seja, ela nos ensina. As dificuldades surgem para nos impulsionar a desenvolver virtudes que ainda nos faltam. Por exemplo, um espírito orgulhoso pode passar por provas de humilhação para aprender a modéstia. Um espírito impaciente pode enfrentar situações de espera e lentidão para desenvolver a paciência. Como as provas se alinham com essa lei? Um espírito egoísta pode vivenciar a escassez para aprender a solidariedade e o desapego. Consequência natural, não imposição arbitrária. As provas não são impostas arbitrariamente por Deus, mas são consequências naturais de nossas escolhas e atos pretéritos. Se o indivíduo acumula desrespeito ao corpo em vida passada, pode reencarnar com uma doença crônica para aprender o valor da saúde e do cuidado. O efeito é a decorrência lógica da causa que ele mesmo plantou. Colhemos o que plantamos, né? Liberdade e responsabilidade. A lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito reafirma a nossa liberdade de escolha, que é o nosso livre-arbítrio, mas também nossa responsabilidade sobre as consequências de nossas ações. Somos os construtores do nosso próprio destino e, ao compreendermos isso, ganhamos a chance de mudar o futuro através das escolhas que fazemos no presente. Ao entender que as provas estão intrinsecamente ligadas à lei da causa e efeito, ganhamos uma nova perspectiva sobre o sofrimento, pois ela deixa de ser algo injusto e sem sentido para se tornar um instrumento de purificação, aprendizado e progresso, sempre sobre a égide da perfeita justiça e da bondade divina. A reencarnação, o palco essencial para essas provas necessárias. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita e a peça-chave para compreendermos por que as provas são tão diversas e aparentemente injustas em uma única existência. Aparentemente, né? Ela estabelece que o espírito é imortal e evolui através de múltiplas existências corporais. Cada encarnação, portanto, é um novo cenário, uma nova oportunidade para o espírito prosseguir em seu aprimoramento. Porque a reencarnação é o cenário para as provas? Bom, segundo a justiça divina, se a vida fosse única e o sofrimento distribuído de forma tão desigual, a justiça de Deus seria questionável. A reencarnação, no entanto, explica que as diferenças
que observamos, ou seja, um nascendo em berços de ouro, outros na miséria, uns com saúde, outros com doenças crônicas, são o resultado das escolhas e ações de vida passada. É um novo capítulo onde o Espírito colhe o que semeou e tem nova chance de semear o bem. Essa continuidade do aprendizado nosso seria a seguinte: o Espírito, ele não aprende tudo de uma vez. A evolução é um processo gradual. Se uma vida não foi suficiente para desenvolver certas virtudes, como paciência, humildade, caridade, ou para reparar os erros, a reencarnação oferece uma nova oportunidade de fazê-lo. Cada nova existência é uma nova escola ou estágio com desafios específicos. Porque a reencarnação é o cenário para as provas. Falaremos agora sobre a escolha das provas. Antes de reencarnar, o espírito em estado de lucidez, lá no plano espiritual, ele tem a oportunidade de escolher as provas que considera mais úteis para o seu progresso. Temos essa oportunidade de escolher. Essa escolha é feita com o auxílio de espíritos superiores, baseada nas necessidades de aprendizado e nos débitos a serem resgatados. Ele opta pelas situações que o farão desenvolver as virtudes que lhe faltam ou reparar erros do passado. É um ato de autodeterminação visando a própria melhoria. Agora eu vou falar sobre o resgate e débito dessas expiações. A reencarnação permite que o espírito retorne ao plano físico para cumprir as expiações, ou seja, consequência de erros graves do passado que necessitam de reparação. E os resgates, que são as oportunidades de quitar débitos morais ou de serviço. Por exemplo, um espírito que foi opressor pode reencarnar em posição de submissão para aprender a humildade e a empatia. Desenvolvimento integral. As provas vivenciadas em diferentes reencarnações contribuem para o desenvolvimento de todas as facetas do espírito intelectual, moral e afetiva. Cada vida adiciona uma nova camada de existência e de sabedoria. Em síntese, a reencarnação é o mecanismo divino que permite a justiça, a continuidade do aprendizado e a oportunidade de superação para o espírito imortal. Ela transforma a visão fatalista do sofrimento em uma perspectiva de progresso contínuo, onde cada vida é um degrau, uma vasta escada de evolução espiritual. As nuances essenciais na jornada evolutiva. Dentro da doutrina espírita, é crucial compreender a distinção entre provas e expiações, embora ambas as situações representem desafios e oportunidade de crescimento em nossa jornada evolutiva. A principal diferença reside na sua origem e propósito imediato. Provas são as escolhas do espírito para o progresso. As provas são as situações, dificuldades que o espírito escolhe enfrentar antes de reencarnar no plano físico. Essa escolha é feita de forma consciente no plano espiritual, muitas vezes com auxílio de membros superiores, mentores superiores, né? Os nossos guias. E tem como objetivo principal que acelerar o seu progresso e desenvolver as virtudes específicas que ainda lhe faltam ou precisam ser consolidadas. Características da prova. Uma das características é o livre-arbítrio. O espírito tem a autonomia de escolher as experiências que considera mais úteis para o seu crescimento. Ele não é forçado a passar por eles.
por essas provas, não é forçado, é o livre-arbítrio. O aprimoramento. O objetivo do aprimoramento, né, é de aprimorar as qualidades morais, fortalecimento do caráter e o desenvolvimento da inteligência e do amor. Qual o potencial de superação? As provas são escolhidas de acordo com a capacidade do espírito. Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Há sempre a possibilidade de superação e vitória sobre o desafio. Na diversidade, as provas podem se manifestar de várias formas, como tentações, desafios profissionais, dificuldades de relacionamento, privações materiais, problemas de saúde, etc. Elas visam testar a firmeza das virtudes adquiridas e impulsionar a aquisição de novas virtudes. Um exemplo: o espírito que precisa desenvolver a paciência, ele pode escolher uma vida com situações que exijam longas esperas ou que o coloquem em contato com pessoas que o irritem, né? Um espírito que busca o desapego material pode optar por uma existência com escassez financeira. Expiações, a reparação de erros do passado. As expiações são as consequências diretas de erros graves cometidos pelo espírito em encarnações passadas, ou como eu disse antes, ou mesmo no presente, que precisam ser reparadas. Elas estão diretamente ligadas à lei da causa e efeito, de ação e reação. Se uma ação negativa causou sofrimento a outra, a expiação é a oportunidade de o espírito vivenciar uma dor semelhante para compreender o mal que fez e purificar-se. As características da expiação. A necessidade dessa reparação. O foco principal não é a escolha, mas a necessidade de reparar um débito moral. É um ajuste que se impõe para restabelecer o equilíbrio e a justiça. O sofrimento compulsório. Sofrimento compulsório, em muitos casos, a expiação é uma situação da qual o espírito não pode fugir. Ela se manifesta como sofrimento mais contundente e, por vezes, aparentemente injusto para quem não compreende suas raízes no passado. A dor purificadora. A dor da expiação serve como um elemento purificador, auxiliando o espírito a tomar consciência de seus erros e a se arrepender verdadeiramente, pavimentando o caminho para o perdão e o reequilíbrio. Agora, alguns exemplos dessas expiações. Doenças congênitas, deformidades, tragédias pessoais repetitivas, grandes perdas materiais ou afetivas, viver sob grande opressão ou perseguição. Um espírito que foi cruel com os outros pode reencarnar com uma doença que o imobilize, permitindo-lhe refletir sobre a importância da liberdade e do movimento. A intersecção e a complementaridade. É importante notar que na prática, as provas e expiações elas podem se entrelaçar uma com a outra. Às vezes você está com a prova, não cumpre aquela prova, ou faz ela de mau jeito, passa a ser uma expiação. Então lá, uma expiação com uma doença grave pode vir acompanhada de inúmeras provas, que é a paciência, a fé, a resignação, dependência de terceiros, que o espírito precisa superar durante aquela situação. Ambas, no entanto, servem ao mesmo propósito maior, o progresso do espírito imortal. A compreensão dessa diferença nos ajuda a encarar as dificuldades da vida
como acasos ou punições, mas como degraus necessários em nossa escalada evolutiva, seja por escolha consciente, são as provas, ou por necessidade de reparação, expiações. Ou seja, se a dificuldade da vida não são acasos ou punições. Alguma citação. As tribulações da vida são como o crisol que purifica o ouro. A frase, as tribulações da vida são como o crisol que purifica o ouro, é uma analogia muito profunda e potente, frequentemente citada em contextos espíritas e espirituais. Ela encapsula perfeitamente a visão de que as dificuldades não são apenas sofrimento, mas têm um propósito maior e transformador. Vamos agora desdobrar o significado dessa analogia. O crisol, no processo de refinar o ouro, o crisol é um recipiente de alta resistência, que é elevado a temperaturas extremas. E é ali que o ouro bruto é colocado para ser submetido ao calor intenso. O ouro bruto, ele representa o nosso espírito e nossa personalidade antes de passarmos por certas experiências. Podemos ter impurezas, imperfeições, egoísmo e vício que nos impede de brilhar em nossa plenitude. O calor intenso, que são as tribulações. As tribulações da vida, sejam dores físicas, perdas, decepções, desafios morais ou crises existenciais, são como o fogo no crisol. Elas nos submetem a pressões e situações que nos tiram da zona do conforto, testam nossos limites e revelam as nossas fraquezas. A purificação, assim como o calor do crisol, que derrete o ouro e separa as impurezas, que são aquelas escórias, não sei se já viram o processo, quando ele está no aquecimento, sai umas casquinhas pretas, é como se fosse solda, a pessoa que está soldando sempre tem aquela casquinha por cima. Então o ouro também, a purificação do calor, o ouro fica na parte mais baixa e acima fica aquelas casquinhas pretas, que são as impurezas, que são retiradas das escórias, que vêm à tona e são removidas. As tribulações nos levam a um processo de purificação. Elas nos forçam a olhar para dentro, a reconhecer nossas imperfeições e a trabalhar para eliminá-las. A dor pode nos desapegar do materialismo, nos fazer desenvolver a paciência, a humildade, a fé, o perdão e a caridade. As escórias são nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa impaciência, etc, etc, etc. O ouro purificado. O resultado final é um ouro mais puro, mais valioso e mais brilhante. Da mesma forma, ao passar pelas tribulações com fé, resignação e busca por aprendizado, nosso espírito emerge mais forte, mais sábio, mais virtuoso e mais luminoso. Saímos da experiência transformados para melhor. Essa analogia nos convida a ver o sofrimento não como castigo, mas como um processo de aprimoramento divinamente orquestrado. É um lembrete de que as dores que passamos têm um sentido profundo e que, se soubermos aproveitá-las, elas nos conduzirão a um estado de maior pureza e a evolução espiritual. É uma frase que transmite esperança e propósito, mesmo nos momentos mais desafiadores. Crisol, a imagem do crisol, tem vários tamanhos, O ouro fica aqui, isso aqui é a escória. O ouro, depois de derretido, fica aqui puro e as impurezas são essas aqui. Tipos comuns de provas. As provas materiais. A prova do mundo material. Exemplo: perdas financeiras, desemprego, escassez.
Desafios: manter a fé na providência divina, desenvolver a confiança. As provas do mundo material, lidando com as escassez e desapego. As provas do mundo material são desafios que a vida nos apresenta, relacionados aos bens, recursos e necessidades físicas. Diferente do que muitos podem pensar, elas não se limitam apenas à pobreza ou à privação externa. Podem se manifestar de diversas formas, testando nossa relação com o que é transitório e nos convidando ao desapego e à confiança na providência divina. Como as manifestações, como se manifestam essas provas materiais? Perda financeira, sejam causadas por crises econômicas, maus investimentos, roubos ou desastres. A perda de recursos financeiros pode ser uma prova dolorosa que exige resiliência e capacidade de recomeçar. Desemprego. A ausência de trabalho não apenas afeta a renda, mas também pode abalar a autoestima e o senso do propósito. É uma prova que convida à fé, à perseverança e muitas vezes à reinvenção. A escassez e a dificuldade. Viver com recursos limitados, ter que controlar cada gasto ou enfrentar a falta de condições básicas de conforto pode ser uma prova contínua que ensina a valorizar o pouco, a buscar a simplicidade e a desenvolver a solidariedade. Doenças com alto custo. Embora seja uma prova de ordem física, as doenças que demandam tratamento caro e prolongado se tornam também uma prova material significativa, impondo sacrifícios financeiros à família. Bom, o excesso de riqueza, rico demais, milionário, pode parecer contraditório, mas a riqueza excessiva também é uma prova material. Ela testa o desapego, a humildade, a capacidade de usar os bens para o bem comum e a resistência às tentações de orgulho e de egoísmo. Nós temos sempre em nossos encontros falar sobre isso, como diz, não pode servir a Deus a mamão, e a prova pior que tem é do rico. E no nosso evangelho fala sobre o rico e o pobre. O rico, ele quanto mais recebe, mais é cobrado. E muitos deles, o que acontece com eles é sempre querer mais, querer mais, querer mais, e nunca pensa no próximo. E aí deixa de ser humilde. O propósito espiritual dessas provas materiais, do ponto de vista espírita, ela tem um profundo propósito evolutivo. O propósito espiritual das provas materiais: desenvolvimento do desapego. Ensina que os bens materiais são efêmeros e que a verdadeira riqueza reside no espírito. Ajuda a combater o materialismo e a idolatria ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e a mamão. O estímulo à caridade. A escassez pode nos tornar mais sensíveis à dor do próximo e nos impulsionar à solidariedade, ao passo que a abundância nos dá a oportunidade de exercitar a caridade ativa. Fortalecimento da fé na providência divina. Em momentos de privações, somos convidados a confiar que Deus não nos desampara e que, se fizermos a nossa parte, o necessário virá. Valorização do esforço e do trabalho. As dificuldades materiais podem nos impedir a buscar o trabalho digno e a valorizar cada conquista, por menor que seja. Combate ao orgulho e à vaidade. A perda de status ou de bens pode ser um golpe no orgulho, mas também uma oportunidade de aprender a verdadeira humildade e a reconhecer que somos todos iguais perante a lei de Deus. Agora vamos ver como lidar com essas adversidades.
Encarar as provas materiais com fé, resignação e busca por aprendizado é o caminho para transformá-las em degrau na nossa evolução. A gratidão pelos que se tem, a solidariedade para com os que enfrentam situação semelhante e a confiança inabalável na justiça e a bondade de Deus são ferramentas poderosas para atravessar essas tempestades. Podemos refletir. Como reagimos diante dessa falta? Para refletir, né? Aprendemos a ser mais desapegados e solidários. Tipos comuns de prova física, as provas de saúde do corpo. Exemplos: doença, limitações físicas, acidentes. Desafios: cultivar a paciência, a resignação e a valorização da saúde. Uma reflexão: como lidamos com as nossas limitações? Desenvolvemos a gratidão pelas capacidades que temos? As provas da saúde do corpo: resignação, superação e amor próprio. Como elas se manifestam, essas provas de saúde do corpo? As provas de saúde do corpo são aquelas que se manifestam através de enfermidades, limitações físicas, acidentes ou condições que afetam diretamente o nosso invólucro carnal. São desafios profundos que nos confrontam com a fragilidade da vida material e nos convidam a refletir sobre a transitoriedade do corpo físico e a imortalidade do espírito. Como se manifestam essas provas do corpo, né? Doenças crônicas ou degenerativas, enfermidades que acompanham o indivíduo por longos períodos e que se agravam com o tempo, como diabetes, Alzheimer, câncer, doenças de autoimune. Elas exigem paciência, disciplina e uma profunda resignação. Limitações físicas congênitas ou adquiridas. Pessoas que nascem com deficiência ou que adquirem por acidente, essas provas testam a capacidade de adaptação, a busca por autonomia e a aceitação da própria condição. Acidente grave, né? Eventos súbitos que causam traumas físicos, incapacitações ou desfiguramento. Além da dor física, envolve o impacto emocional e a necessidade de reconstrução da vida. Dores persistentes, condições de dor que não se resolvem facilmente e que afetam a qualidade de vida diária, exigindo controle mental e espiritual para não ceder ao desânimo. Envelhecimento e declínio físico. Embora seja um processo natural, o declínio das capacidades físicas na velhice também pode ser uma prova, exigindo aceitação das limitações e valorização de outras formas de contribuição. O propósito espiritual das provas da saúde do corpo, do ponto de vista espírita, essas provas não são meramente aleatórias ou punitivas. Elas possuem o profundo sentido pedagógico para o espírito. Desenvolvimento da paciência e resignação. A dor prolongada e as limitações forçam o espírito a exercitar a paciência e a aceitação da vontade divina, compreendendo que há um propósito maior. Combate ao orgulho e à vaidade. As enfermidades podem ferir o orgulho relacionado à beleza física ou à força, levando à humildade e à valorização do ser interior. Estímulo à humildade e à dependência do próximo. Em muitos casos, a doença exige que o indivíduo dependa da ajuda de outras pessoas, combatendo o egoísmo e incentivando a gratidão. Desapego ao corpo físico. A fragilidade do corpo lembra o espírito de que ele é um inquilino temporário na matéria, incentivando o desapego e a valorização da vida espiritual.
resgate de débito kármico. Muitas dessas provas são expiações, ou seja, consequências de atos irresponsáveis ou prejudiciais praticados contra o próprio corpo ou contra a saúde alheia em vidas passadas. E é uma oportunidade de reequilíbrio e de purificação. Valorização da saúde e da vida. Após vencer uma doença, o espírito tende a valorizar mais a saúde, a cuidar melhor de si e a apreciar a vida em todas as suas manifestações. Como lidar com essas manifestações? Como lidar com elas? Enfrentar as provas de saúde do corpo exige fé inabalável, persistência no tratamento quando aplicado, gratidão pelas capacidades remanescentes e, acima de tudo, amor próprio e aceitação. A oração, o estudo da doutrina espírita e a busca por auxílio fraterno e especializado são pilares para atravessar nesse momento de serenidade e aprendizado. Uma reflexão sobre isso. Podemos refletir então, como lidamos com as limitações que a saúde nos impõe? Todos nós temos nossas limitações. Conseguimos manter a fé e a gratidão dessas capacidades que ainda temos, mesmo diante da dor? Tipo de prova morais e emocionais. Estou correndo contra o tempo. Vamos acabar. As provas do coração e da alma. Exemplo: conflitos familiares, decepções, perdas e tentações. Desafios como praticar o perdão, a compreensão, a paciência e o amor condicional. Mais uma reflexão: como reagimos à incompreensão e à dor emocional? Buscamos o diálogo e a reconciliação? Para que servem as provas? Propósito divino. Aprimoramento das virtudes, que é a caridade, a paciência, etc. Fortalecimento do espírito e desenvolvimento da inteligência. Resgate de débitos passados e oportunidade de fazer o bem no presente. Afirmação da justiça e da bondade de Deus. O propósito divino do sofrimento, para que serve, né? A pergunta para que servem as provas é uma das mais importantes e libertadoras dentro da doutrina espírita. Longe de serem castigos ou punições divinas, as dificuldades e desafios que enfrentamos em nossa jornada terrena possuem um profundo propósito educativo e evolutivo. Elas são ferramentas essenciais para que nos impulsionam no caminho do aprimoramento espiritual. Agora vamos explorar os principais propósitos dessas provas. As provas são o crisol, onde nossas virtudes são forjadas e testadas. Em momentos de conforto, é fácil parecer paciente, humilde ou caridoso. É na adversidade, porém, que essas qualidades são verdadeiramente desenvolvidas e fortalecidas. No conforto é muito bom, fora dele é paciência e resignação. Doenças prolongadas, perdas ou atrasos nos ensinam a esperar e aceitar a vontade superior. Humildade. Situações que ferem nosso orgulho e nos colocam em condições de dependência, nos convidam a reconhecer limitações e a valorizar o próximo. Caridade e amor próximo. A escassez pode nos tornar mais solidários e a dor pode nos fazer mais empáticos com o sofrimento alheio. Fé e confiança em Deus. Nos momentos de desespero, somos impelidos a buscar amparo na espiritualidade e a fortalecer nossa fé na providência divina. Eu vou adiantar aqui porque vai passar um pouquinho. Bom. A afirmação da justiça e bondade de Deus. Está próximo a terminar. Ao compreendermos que as provas não são punições, mas oportunidade de crescimento e resgate, percebemos a perfeita justiça e infinidade da infinita bondade de Deus. Ele não nos castiga, mas nos oferece as ferramentas e os caminhos para que possamos nos aperfeiçoar. Não há injustiça, apenas a oportunidade de aprendizado e a colheita do que foi semeado em existências anteriores.
Em suma, as provas servem para nos tornar espírito melhores. Elas são um caminho para a reforma íntima, para a aquisição de méritos e para o avanço em nossa jornada evolutiva rumo à felicidade e à perfeição. São lições valiosas que, se bem aproveitadas, nos levam mais perto de Deus. Vou adiantar aqui, vamos. Encarando aqui o desafio com a fé raciocinada, compreender a lógica por trás do ensinamento, oração e prece, conectar-se com o plano espiritual, em busca de auxílio e conforto, estudo da doutrina, buscar conhecimento para entender os propósitos e encontrar orientações. O tema é muito extenso. Vou adiantar aqui. Bom, mensagem final. Adiantar para não ficar muito. Ok, tá bom. Mensagem final aqui. Pergunta para reflexão aqui. Como podemos aplicar a compreensão das provas em nossos desafios atuais? Gratidão. Felizmente tive que correr mais uns 4 slides aí, tem mais coisa para sair. Levemos nosso pensamento ao Pai e peçamos ao Deus. Pai de infinita bondade e sabedoria, que nos concede a graça da vida e o dom da evolução. Agradecemos-te por este momento de luz e reflexão, que as palavras compartilhadas sobre a aceitação e o propósito das provas não sejam apenas ouvidas, mas semeadas em nossos corações como semente de paz e compreensão. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar as dificuldades não como castigos, mas como necessárias etapas da nossa jornada evolutiva. Dá-nos a humildade para aceitar o que não podemos mudar, a coragem para transformar o que estiver ao nosso alcance e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que possamos acolher as provas com resignação ativa e amorosa, reconhecendo nelas a oportunidade bendita de crescimento moral, de depuração das imperfeições e do fortalecimento do espírito. Que o exemplo de Jesus, o Mestre maior, nos inspire. Ele que aceitou o cálice com serenidade e amor, ensinando-nos que a verdadeira vitória não está na ausência de dor, mas na forma como a enfrentamos com fé e confiança em Tua providência divina. Fortalece nossa fé para que, mesmo nas noites mais escuras, possamos vislumbrar a aurora da renovação e do progresso. Abençoa-nos a todos os presentes, aos nossos familiares, nossos irmãos em sofrimentos e toda a humanidade. Que a paz do Teu amor nos envolva agora e nos guie sempre. Que assim seja, graças a Deus.